Eis uma mulher que é serva de Deus, viu, irmãos? Essa ora pelo marido, pelas filhas, essa daí está o tempo todo buscando a presença de Deus. Minha companheira, presente, melhor presente que Deus me deu, é ela. Eu incentivo a quem não casou ainda que case, viu, irmãos? Vai naquela conversa do mundo aí não, que não dá certo não. Está todo mundo feliz hoje? Amém? Que louvor maravilhoso, abençoado, louvor que nos leva até o trono de Deus, e é para isso que o louvor tem de especial nos levar até o lugar santo, santíssimo, para nós contemplarmos a face do Deus Todo-Poderoso. E isso é muito importante para nós, enquanto evangélicos, enquanto cristãos, de estarmos conectados ao trono de Deus, de buscar a presença santa de Deus, para que nós no mundo, e nós estamos no mundo, façamos a diferença. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a, mesmo sentado, a abrir a vossa Bíblia, né, a palavra de Deus, que é o nosso instrumento de regra e de fé, num salmo bastante conhecido, e eu antecipo aqui, fiz questão de pedir a Deus que revelasse a palavra de hoje, dentro do livro de Salmos. Nós estamos naquela campanha, né, de ler 4 salmos por dia, e dentro dessa perspectiva, Deus maravilhosamente me deu essa palavra, que eu tenho certeza absoluta que vai falar com todos vocês nessa noite, de uma forma ou de outra. Nós vamos ler apenas os 4 versículos do Salmo 27, que diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Palavra tremenda. Se fosse para eu escolher, dentre todas as palavras existentes na Bíblia, uma só, eu escolheria o Salmo 27. Depois os irmãos, estando em casa, com mais paciência, examinem o Salmo 27. Veja a profundeza que é o Salmo 27. E o mais interessante, que quem o escreveu, que foi o rei Davi, o escreveu num momento extremamente difícil da vida dele. Ou ele, alguns teólogos falam que ele estava vivenciando o momento pior na vida dele em relação ao comportamento do rei Saul, que o perseguia constantemente. Então ele teria escrito esse salmo justamente nesse momento. Nós não estamos falando de Lamentações, nós não estamos falando de Jeremias, que era conhecido como profeta chorão, nós estamos falando de um homem perseguido. E nós também, e outros teólogos também, falam que Davi escreveu esse livro quando houve a perseguição do seu filho Absalão contra ele. De qualquer forma, não importa qual estação, mas o que importa é que ele estava em dificuldade, ele escreveu esse salmo de uma forma maravilhosa. Fazendo contraponto a esse salmo lido, nós vamos ler agora no livro, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, nós vamos ler do 69 ao 75. Eu não vou acompanhar ali, porque de vez em quando a gente dá uma perdida, se for olhar ali, né? Porque às vezes os meninos lá em cima não conseguem acompanhar o nosso ritmo de leitura aqui, e isso é normal. Eu vou ler aqui na Bíblia, que é aqui a Nova Almeida atualizada, é a mesma. Então vamos lá. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele, Pedro, negou diante de todos e disse:
não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, já saindo de dentro do templo, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele, outra vez, com juramento, disse: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, agora já não eram as empregadas, mas as pessoas que ali estavam, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar. Praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e vamos orar, oferecer esse momento ao nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, Deus, nós ofertamos a Ti, Pai, este momento. Aqui nesse lugar, ó Deus, foram pregadas palavras maravilhosas, inclusive no dia de hoje. Palavra que falou, Deus, de uma forma profunda à nossa alma, ao nosso espírito, de entender a dimensão que é o Teu reino e o quanto nós podemos contribuir para a expansão dele. Oh Deus, não vai ser diferente agora à noite. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, alcançar a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs, de todos aqueles, ó Pai amado, que vieram para buscar do Senhor. Deus, que o Senhor possa enchê-los, que eles possam transbordar, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos 2 textos aqui, que são bastante conhecidos. O Salmo 27, assim como o Salmo 23 e o 91, são salmos que são recitados o tempo todo. Agora mesmo nós estamos reunidos ali, os pastores e presbíteros, fazendo um estudo de um livro bastante interessante que fala sobre a qualificação da liderança nas igrejas. Nós estamos buscando isso para trazer um direcionamento melhor para as ovelhas que aqui estão, que são vocês, e que tem um papel fundamental. Sem ovelha não tem pastor, sem ovelha não tem obra de Deus. Então a gente está nessa pegada de buscar essa qualificação. E agora há pouco lá foi recitado pelo irmão Cadu, a pessoa que eu nutro um sentimento especial, foi amor à primeira vista, viu, Cadu? Ele recitou o Salmo 23 para nós, ao contrário, e depois ele faz uma pergunta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É uma pergunta, enquanto lá é uma afirmação, ele fez essa pergunta. E ela vem a calhar com essa palavra que Deus me deu. E lá está o tema da pregação: para expandir, devo ter identidade de cruz e o coração aberto para uma vida espiritual e emocional com Deus. Uma vida emocional e espiritual com Deus. Nós vamos falar do espiritual e do emocional de 2 personagens bíblicos extremamente trabalhados, extremamente vistos e estudados, por alguns de uma forma mais profunda, de uma forma mais fundamentada, para nós entendermos o título dessa pregação e o que essa pregação tem para falar com você. Amém? Davi, como no preâmbulo da minha pregação aqui, no início, eu comecei a dizer que Davi estava passando por um momento difícil, um momento extremamente ruim, de perseguição, seja na corrente teológica que falou, ou que sustentou e sustenta que ele estava fugindo do rei Saul, ou ele estava com um problema dentro de sua casa, em que seu filho Absalão
dentro de um dissídio interno, ele acaba fugindo dali e se revolta contra o pai. O que importa é que esse momento de dificuldade, ele teve a intimidade com Deus para escrever o Salmo 27. E nós temos que ver o Salmo 27 de uma forma pormenorizada, detida. Porque se nós lermos ele pura e simplesmente, apenas por ler, e aqui muitos crentes erram e falham, porque quando vai buscar meditar na palavra do Senhor, acha que é apenas desenvolver a leitura. Desenvolver a leitura, fechar a Bíblia e tudo ótimo. E não. Deus nos convida a meditar na palavra dele. Se nós formos ler ponto a ponto o versículo, eu não vou fazer isso por agora, porque senão toma muito tempo, me resta só 29 minutos. Mas o pastor Devani disse para mim que eu posso passar uma meia hora. Mentira, né, pastor? Mentir em cima do púlpito. Vejam bem, o Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Quantos de nós lemos isso aqui, cravamos na tábua do nosso coração, na nossa mente, a ponto de ir para o subconsciente, que quando houver algum estalo, algum gatilho, essa palavra vem na hora, e nós nos colocamos na posição de pessoas que servem a Deus, que têm intimidade com Deus, que se expandiu espiritualmente para dizer: eu vou e vou vencer, e eu tenho certeza que vai dar certo. Infelizmente, meus irmãos, vivemos circunstâncias atuais, e não tão atuais, em que isso não tem sido uma verdade em nossas vidas. Muitos de nós temos vindo para a igreja nessa busca, mas saiu de dentro da igreja na segunda-feira, e nós temos falado muito sobre isso, essa busca cessa, e essa palavra passa a não ter efeito em nossas vidas. Ela só terá efeito verdadeiro, e nós vamos falar sobre isso, quando nós temos identidade de cruz. Pastor, o que é identidade de cruz? E aqui eu quero abrir um parêntese, né? O pastor Luiz um dia me desafiou, falou: olha, você não escreve um livro? Você não escreve? Mas pensei, matutei e tal, né? Já tenho uma certa facilidade para escrever. Eu comecei a escrever sobre identidade de cruz. Se você for pesquisar, você pode ir até no chat GPT, que você não vai encontrar muita coisa nesse sentido. Então eu tenho estudado a palavra de Deus todos os dias, meditado, para Deus tocar no meu coração sobre essa identidade de cruz. Nós estamos falando aqui de dois personagens que teve ou que tiveram a identidade de cruz. A identidade de cruz, meu irmão, é quando você olha para a cruz e enxerga na cruz um espelho, e ali tem que refletir você. Porque na cruz, numa visão messiânica, foi lá que Jesus sofreu todas as agruras, todos os seus problemas, foi castigado, foi humilhado, para que nós, hoje, fôssemos considerados filhos de Deus e irmãos de Jesus. Antes disso eram só os israelitas, mas depois disso isso nos veio. E a identidade de cruz me insere na sociedade, e a sociedade passa a me enxergar como uma pessoa diferenciada, uma pessoa mansa, humilde, compreensiva, uma pessoa que foge de brigas, que foge de situações que não vai te levar a lugar nenhum, mas que, se psicossomar, você vai ter um infarto, você vai ter um derrame. E essa identidade de cruz tem que ser o nosso objetivo maior. Nós vimos muitos pastores e pastoras pregando sobre expansão do reino, tratando de uma forma maravilhosa tudo isso e tudo que foi pregado é importante. Mas se nós não ultrapassarmos essa condicional de sermos pessoas convictas e identificadas como pessoas ligadas à cruz, nós não devemos em hipótese nenhuma esquecer da cruz. É algo extremamente humilhante, foi humilhante, mas ela serve para mim e para você lembrar que o único Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo Salvador, se fez homem, e em meio aos homens e às mulheres, deixou lições importantíssimas, que devem estar na nossa mente, no nosso coração, 24 horas no dia.
Nós temos que estar meditando 24 horas no dia para fazer com que essa reminiscência da palavra de Deus brote em nossos corações todos os dias. Porque se nós formos para o mundo e nos misturarmos no mundo, nós seremos mais um, com o risco de perdermos a salvação. Vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus. Pode trazer uma aguinha para mim, o pastor Luiz não está aí, mas é brincadeira. Se nós não fizermos isso, termos essa base, esse sustentáculo, nós não vamos conseguir expandir. Mas aqui nessa palavra que Deus nos revelou, Ele está falando de uma expansão espiritual, de uma expansão emocional. Nós estamos lendo um livro, e vai ter aqui um mini seminário, pastora Gláucia, mas o pastor Yoshida que estão capitaneando isso. Nós estamos lendo um livro, eu fiz questão de trazê-lo, de um autor americano, um pastor, Peter Scazzero. Esse Scazzero é italiano, ele é americano de ascendência italiana. Chama Espiritualidade Emocional e Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Desencadeie uma revolução em sua vida com Cristo. Irmão, ele pontua, ou ele traz experiências pessoais, dizendo que por mais de 20 anos ele liderou uma igreja, mas ele, o tempo todo, sentia que algo estava faltando. E esse algo que estava faltando, o atrapalhou grandemente. Ele teve frustrações dentro da obra de Deus, ele teve frustração no casamento, a ponto da própria esposa falar para ele, falou: olha Peter, eu estou te abandonando, eu estou saindo de casa, eu não vou congregar com você, porque a nossa igreja está doente. E ele, o livro narra isso, no momento, quando ela falou isso para ele, ele disse que a natureza adâmica tomou conta dele, que ele queria agredir a esposa, mas ele só pensou, mas já pecou, né? Ele só pensou. E aí ele foi buscar a presença de Deus. Mas espera aí, eu fiz 10 anos de seminário, eu fui discipulado para ser pregador, para ser um ganhador de almas, e agora de repente a minha própria esposa quer sair da nossa igreja. Ela que é líder junto comigo. Tem muita coisa errada nisso daí. Aí ele foi buscar informações com Deus. Veja, ele tinha mais de 20 anos já de conversão e estava passando por todos aqueles problemas. A igreja dele, até naquele momento, estava ótima. Aí um determinado irmão que ele estava treinando, saiu da igreja, montou outra igreja, e 90% daquelas pessoas acompanharam esse irmão. E ele ficou com a pulga atrás da orelha e foi buscar. E Deus foi falando ao coração dele: você está com o seu emocional destruído. Se você está com o seu emocional, com traumas, com problemas que fazem você se diminuir, você não tem condições de liderar ninguém. Você não tem condições de expandir em momento nenhum. E aí ele foi buscando, ele criou a técnica da solitude e do silêncio. Ele silencia na presença de Deus e começa a pedir no seu pensamento para que Deus converse com ele. Mas ele estipulou uma regra, e nós não estamos atados a regras, de que ele poderia apenas de uma forma passiva tentar ouvir a voz de Deus. E Deus por muitas vezes falou com ele. E Deus por muitas vezes naquela quietude e solitude, Deus falou com ele. O que eu tiro disso aqui? Nós estamos inseridos nesse mundo. A velocidade que o mundo empreende para a busca de conhecimento, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento político, social e até mesmo para as coisas ruins do mundo, nós nunca imaginávamos que estaríamos inseridos nisso. Hoje se fala muito de inteligência artificial, e é isso, e nós não vamos sair disso. Isso é realidade de mundo. Nós estamos no mundo, e no mundo teremos aflições. E essa vida corrida do mundo tem nos levado a nos afastarmos da essência com Deus. Eu e você não arrumamos tempo para a solitude. Eu e você não arrumamos tempo
para refletir e entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos autômatos, nós estamos como marionetes na mão do mundo. Nós estamos como Pedro, e agora nós vamos começar a pregar. Pedro andou com Jesus, Pedro conheceu a Jesus no momento de dificuldade. Jesus mandou ele lançar a rede. Hoje de manhã o pastor Luiz falou sobre isso. Lança a rede. E ele ali naquele momento de fé, eu acho que ele inicialmente, quem é esse que está mandando lançar a rede? Eu não tenho tempo a perder, né? Não tenho nada a perder, vou lançar essa rede. E colheu aquele tanto de peixe. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu Jesus curar a própria sogra dele. Ele viu Jesus fazer sinais e maravilhas. E Jesus alertou que ele o negaria negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. E ali, naquele momento, ou poucos minutos antes de negar a Jesus, ele estava com medo, mas com muito medo. Imagina um cidadão conhecido por sua altivez, conhecido por ser um sujeito nervoso, e poucas horas antes ele tinha cortado a orelha de um guarda real que foi prender Jesus. Um sujeito que se dizia corajoso estava ali naquela situação negando a Jesus. E a palavra ela é muito firme nesse sentido. Ela negrita isso, ela chama a nossa atenção. Eu conheço não, eu nunca vi. A ponto dele colocar a característica negativa principal dele naquele momento. Ele esbraveja: eu nunca o vi. Irmãos, Pedro, até aquele momento, até aquele instante, Pedro era um cidadão cheio de defeitos. Para você ver a misericórdia de Deus, olha quem Deus escolheu, analfabeto. Ele escolhe a Pedro naquele momento, e Pedro anda com ele por 3 anos, e ali ele tem um choque de realidade. Ele se sente num momento de depressão terrível, e a palavra fala disso claramente. Ele se arrepende e começa a chorar copiosamente. O que a Bíblia, a palavra de Deus quer falar comigo e com você agora, nesse momento, sobre essa característica de Pedro? E nós vamos entrelaçar com as características de Davi também, para nós entendermos as consequências disso. Pedro, apesar de todo o caminhar com Deus, apesar de toda a intimidade, a Bíblia fala que era um dos mais íntimos de Jesus, ele passa a desenvolver certas consequências, que não é diferente de nós. Nós vamos entender isso. Pedro passa a ter um medo exacerbado. E esse medo não foi adquirido ali. Esse medo foi adquirido na própria desenvoltura de sua relação próxima de Jesus, enquanto Jesus estava vivo. Percebam que em algumas partes da Bíblia, a Bíblia vai mostrando essas características de alguns dos apóstolos. E Pedro foi paralisado pelo medo. Um homem destemido que subia na sua embarcação, pescava a noite toda, não sabia o que poderia vir ali naquele momento, mas era um cidadão corajoso. Mas quando ele começa a caminhar com Jesus, ele se mostra extremamente com medo. O seu sistema de autodefesa passa a se alertar 24 horas no dia. A pessoa não podia olhar diferente para Pedro, porque ele já estava nervoso. A pessoa não podia olhar para Pedro e questionar alguma coisa, que ele perdia a paciência. Pedro, até aquele momento, não tinha identidade de cruz. Pedro, até aquele momento, não tinha relacionamento verdadeiro com Cristo. Era tudo fachada. Eram abraços, eram alimentações juntos, eram momentos de felicidade. Imagina nós junto com Jesus alimentando
aquele tanto de pessoas com apenas alguns pães e alguns peixinhos. Pedro viu tudo isso, mas era um cara travado. Meus irmãos, isso não tem sido diferente na minha vida e na sua vida. Muitos problemas, do grande ao comezinho, tem nos barrado de progredir espiritualmente e às vezes nos atrapalhado em nos identificar com Jesus Cristo. Tem crentes que têm mais de 20 anos que frequentam a igreja, e frequentar a igreja não é garantia de nada, que ele não conseguiu até hoje se identificar. Nós aceitamos a Jesus com a esperança de que o nosso passado seria apagado, as folhas seriam rasgadas, jogadas no fogo, e que nós teríamos uma nova vida. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Eu acabei de falar que no mundo nós teríamos aflições, está na Bíblia. Mas nós, quando aceitamos a Jesus, e até hoje caminhamos nessa direção, queremos entender e queremos que isso seja verdade absoluta em nossas vidas, de que tudo será às mil maravilhas. Nós estamos acabando de falar aqui de Davi, dos problemas vivenciados por Davi até aquele momento. Davi errou muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas foi Davi que foi usado por Deus, inclusive para revelar o momento de sofrimento de Jesus Cristo lá na cruz. Pega o Salmo 22, vai estudar. Ele fala exatamente das perfurações nos pés, nas mãos, das aflições. Livra-me, Pai, dessas aflições. Irmãos, 1000 anos antes, como que nós vamos duvidar da palavra de Deus? Ele nem sonhava que ele teria um parente 1000 anos depois, porque Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Ele nem sonhava e já estava sendo revelado. Como não nos estearmos, nos basearmos no que está dentro da palavra de Deus? Falta-nos entendimento, falta-nos boa vontade, falta-nos disposição de pegar esse regramento de vida e de fé e tentar nos aproximar a essa identidade de cruz. Se eu fosse dar a oportunidade para os irmãos aqui e perguntar: meu querido, você tem certeza que você tem identidade de cruz? Você tem certeza que você aceitou a Jesus e dentro desse aceitar a Jesus, nos dias que transcorreram, sobre todas as coisas, você teve a certeza da sua salvação? Muitos, talvez, corajosos, responderão que não. Muitos vão ficar calados, mas com a certeza de que também não. Se você tem a certeza que tem identidade de cruz, glória a Deus, aleluia. Até pouco tempo atrás eu não tinha essa certeza. E olha que eu sou evangélico, cristão, há 33 anos. Há 33 anos, com experiências intensas com Jesus, com experiências maravilhosas. Mas eu percebi que por muitas circunstâncias de mundo, os meus pensamentos, a minha mente, os meus desejos eram governados pelas coisas do mundo. E quando os meus desejos, as minhas vontades, as minhas manifestações estão cravadas umbilicalmente com as coisas do mundo, eu passo a ser súdito das vontades do mundo. Eu passo a ser súdito dos próprios impulsos. Eu passo a servir os meus próprios impulsos. Aí, meu irmão, é aquela coisa. Você está no meio dos seus amigos, porque a gente não fica o tempo todo no meio de evangélicos, né? No meio de pessoas. Não estou dizendo que os evangélicos são santos, longe disso. Mas eu quero dizer, se você está em má companhia, você vai se aproximar do mundo novamente. Ué, pastor, o senhor quer dizer então que eu estou proibido de frequentar o mundo? Não, filho, filha amada.
Longe disso. O que eu quero dizer é que se você não estiver com o seu emocional saudável, o seu espiritual saudável, aquela identidade de cruz cai por terra e você passa a ser dominado pelas coisas do mundo. Você passa a ser um escravo das coisas do mundo. E isso está certo, meus irmãos? Sob hipótese nenhuma, não. Sob hipótese nenhuma, o reino de Deus a ser conquistado por nós, e Deus quer que eu e você conquistemos, para expandir o reino de Deus, está em xeque. É claro, é evidente que Ele pode levantar até as pedras, mas Ele quer usar a mim e a você, meu irmão. Ele quer que eu e você sejamos o agente ativo, que bate no peito e fala que serve a Deus, e que vai até o mundo e prega o Evangelho, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, para que aceitem ao Senhor Jesus, para que tenham experiências com Deus. Ele não quer que eu e você fiquemos esquentando o banco de igreja. Ele quer que nós sejamos essa pessoa livre e liberta de todas as coisas, que mesmo sofrendo, que mesmo sendo vítimas de agruras, que mesmo sendo vítima de coisas ruins, de injustiças, porque é o que esse mundo tem, nós batemos no peito e dizemos: não, o meu Senhor pode todas as coisas, o meu Senhor pode me tirar desse lamaçal, o meu Senhor pode me fazer de humilhado para exaltado, e quando eu estiver na posição de exaltado, eu vou servir o Senhor da mesma forma. Eu não vou deixar que a arrogância tome conta do meu coração, porque é um defeito que Pedro também tinha, e que o atrapalhava a ter identidade de cruz. Nenhum de nós aqui teve esse privilégio de estar fisicamente com Jesus, mas muitos de nós têm muito mais intimidade que Pedro tinha naquele momento. Apóstolo amado do Senhor. Se nós não tentarmos governar os nossos pensamentos, nós iremos perder o nosso caráter para os acontecimentos do mundo. Aí daqui a pouco, você já viu quando você dá isso é coisa antiga e é verdade, vale a pena nós falarmos sobre isso. Você pode dar um banho num porquinho, deixar ele bem cheirosinho, solta ele. Ele vai lá para o chiqueiro novamente, mistura na lama e fica parecido com os outros. Muitos de nós têm sido assim. A gente chega na igreja, toma banho, recebe uma carga espiritual positiva, uma carga espiritual do Espírito Santo que está no nosso coração, e muitos de nós não sabemos usar dessa ferramenta. Nós vamos para o mundo e somos misturados ali, e passamos a ser não mais os agentes ativos do reino de Deus, mas agentes secretos. Nós passamos a ser como Pedro: não conheço a Jesus, não conheço a Jesus, não conheço a Jesus, 3 vezes. Nós temos que ser crentes lá no mundo, como eu disse no início, que a pessoa vai bater o olho em você e vai saber que você sim é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você faz a diferença no seu trabalho, você faz a diferença na sua casa. A sua filha, está ali a minha filha Nicole, ela olha para mim e me vê como futuro esposo dela. Isso é normal entre as filhas. Como que eu vou levantar a voz dentro de casa com autoritarismo? Eu tenho que ter autoridade. A minha relação de carinho com a minha esposa, não ser aquele homem truculento, chato, homem chato. O que tem de homem chato, crente chato, irmão, não está escrito. Nós temos que ser pacientes com as nossas esposas. Ela está junto conosco, ela forma só carne conosco. É vergonhoso, chega dentro da igreja, dá uma de santo. Isso está errado, está errado. Nós temos que ter a identidade de cruz. Se nós não tivermos a identidade de cruz, nós vamos ser esse crente medíocre. Vai ser salvo? Não vai ser salvo. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não cai nessa não, irmão. Não cai nessa não, tá? Não caia nessa. Isso é conto da carochinha. Ora, se eu estou me encarando como salvo, eu vou passar a trair a minha esposa, eu vou passar a ser um delegado de polícia corrupto,
E quando Jesus voltar, eu fui salvo? É questão de raciocínio. Paulo fala isso o tempo todo. Racionalizai a fé. Não fica por isso, irmãos, que tem muitos irmãos que estão dentro das igrejas e estão sendo manipulados por pastores e pastoras e apóstolos e semideuses que dizem uma coisa para você e você não está conectado na palavra de Deus, o seu raciocínio não está conectado com a palavra de Deus e você é enganado. Você está o tempo todo falando sim, 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 quando na verdade você tem que dizer não, porque a palavra me diz que eu tenho que dizer não. Você tem que estar preparado para isso. Por isso que a nossa igreja está buscando esse entendimento, para despertar em você a vontade de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. É isso que Deus quer. A expansão espiritual, para ter uma identidade de cruz, começa com confiança em Deus. Olha como que Davi começa o salmo. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Ninguém. É a confiança que nós temos que ter em Deus. É essa confiança que Deus quer. Uma simples dor de cabeça, tenta orar, irmão. Tenta buscar a cura, Deus te dá. Eu já vi dentro do Araújo Jorge pessoas sendo curadas com uma simples oração. Nada de complexo, nada de rebuscado, mas diretamente com Deus. Diretamente com Deus. Senão nós vamos ser paralisados pelo medo, pela insegurança, se nós não olharmos isso. A expansão espiritual depende de uma saúde emocional equilibrada para ter a identidade de cruz. Se nós não tivermos esse equilíbrio, e aí, meu irmão, você não cai na besteira de achar que é só oração para você ter uma saúde emocional. Não, você precisa, Deus criou a medicina. Às vezes você tem que ir lá no psicólogo mesmo, às vezes você tem que ir no psiquiatra, tomar um remédio por um tempo. Eu passei por isso há pouco tempo. Passei, não tem muito tempo. Eu passei pela mão dos médicos, mas fui liberto. Eu entendi que a identidade da cruz pode muita coisa. É a identidade da cruz que vai me dar a permissão de ser íntimo de Deus. É isso que nós temos que entender. É essa expansão que Deus quer. Se nós não agirmos assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E de que forma? Nós temos que desenvolver uma vida de oração constante. Nós temos que cultivar intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que buscar a cura interior. Aí sim entra o espiritual. Aí sim nós vamos fazer campanha. Aí sim nós vamos impor mãos e expulsar se for alguma coisa do maligno. Aí sim nós faremos isso. Mas o contrário, irmão, se nós ficarmos da forma que estamos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E por último, a expansão do reino de Deus é o resultado da nossa expansão pessoal e a concretização da nossa identidade de cruz. Para isso eu quero ler com os irmãos aqui, rapidinho, o texto que está lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, que vai do versículo 37 ao 41. Se os irmãos puderem colocar. Atos, eu não tinha passado isso aí, porque foi agora de última hora. Deus vai falando comigo até 5 minutos antes do culto. Às vezes eu dou uma modificada na pregação, porque a gente tem que atender a vontade dele. Isso é identidade de cruz, viu, pessoal? Vamos lá. Atos 2, versículos 37 a 41. 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro. Pedro tinha feito um discurso longo sobre a ida de Jesus, a sua volta e depois a permanência do Espírito Santo. Quando perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. A promessa é para nós e para os nossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Longe, esse longe, irmãos, 2000 e poucos anos, é hoje, é para nós, é hoje. Isso é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se
desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra do Senhor foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Irmãos, aquele que era desacreditado, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que era um covarde, um medroso, um irascível, um homem descontrolado, destemperado, um homem que tinha sido alcançado por Jesus, mas o negou, estava à margem da sociedade, mas foi ele que Deus escolheu, para que naquele momento, fosse difundida a palavra de Deus. Quantos Pedros estão aqui nessa noite? Quantos Pedros estão com medo, estão desesperados, tem deixado o medo te travar, e você só fica patinando, patina para um lugar, patina para o outro, nada dá certo. Quantos Pedros tem aqui nessa noite, que olha para o seu vizinho e vê ele prosperar, e ele nem servo de Deus é? Quantos Pedros tem aqui nessa noite, que não sabe como ter intimidade com Deus? Quantos Pedros tem aqui nessa noite, que não busca o Senhor como seu único e suficiente Salvador, apesar de um dia, formalmente, ter aceitado a Jesus? Quantos Pedros que estão aqui nessa noite, que têm buscado os prazeres do mundo, ao invés de buscar a vontade de Deus, que está aqui dentro dessa palavra? Meu irmão, minha irmã, agora é a oportunidade que você tem, e eu não vou enganar vocês, não vou enganar vocês, não vai ser uma oração aqui na frente agora, e nós vamos fazer, que vai mudar a sua história de vida, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, é todos os dias, tem que ser um costume de vida, tem que ser uma cultura que esteja arraigada no seu coração, na sua mente, para que nós cheguemos ao ponto de estarmos na luta, nas dificuldades, na doença, a morte está batendo na sua porta, mas você está lá, eu sou o servo de Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Ninguém, meus irmãos, ninguém. E esse convívio que Davi tinha com Deus, era diário. Quando ele fala que queria estar na casa do Senhor todos os dias, não é lá não é no céu não, era ali naquele momento. A nossa casa é a casa de Deus, a nossa casa é a casa de Deus, o nosso corpo é a casa de Deus. Nós temos que entender isso de uma vez por todas, e buscar firmemente, de todo o coração, a identidade de Cristo, porque a expansão do reino, ela depende de pessoas curadas, libertas e que têm intimidade com Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, me perdoe se exagerei com os gritos. Eu já falei para minha esposa que eu quero ser um pregador igual o pastor Paulo, calmo, tranquilo, entrega o recado, né, pastor? Mas me falaram que eu sou tipo João Evangelista, e são características que a gente vai mudando, mas é para dar um toque para nós, para chamar a nossa atenção. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé. E se você foi tocado pela palavra de Deus, se identificou com Pedro, o que era Pedro, o que se tornou Pedro, um homem de coragem, destemido, pregou numa pregação um analfabeto igual ele, uma pregação, mas usado pelo Espírito Santo, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Deus quer isso de você, que seu coração pulse a vontade de ganhar e de conquistar mais vidas para o Senhor Jesus. Nós temos que roubar essas vidas do inferno e trazê-las para dentro da igreja, trazê-las para aquilo que Deus quer, que nós identifiquemos-nos com Ele. Eu quero dar essa oportunidade para você. Não fique com vergonha. Nós estamos aqui entre irmãos. Vem aqui na frente, vamos fazer uma oração por você, para que Deus te dê essa coragem, para que Deus te dê esse discernimento, essa vontade de estar com Ele, de buscá-lo, essa vontade de estar junto, íntimo, essa vontade de ser curado emocionalmente. Não perca seu tempo. Se quiser vir, pode vir. Aqueles que não aceitaram Jesus ainda também, que possam vir aqui para frente, ou então fique no seu lugar mesmo.
né? Esse negócio de, às vezes a pessoa está constrangida, mas levanta suas mãos aí, que eu vou fazer uma oração daqui e Deus vai te alcançar, né? Eu tenho certeza que às vezes a gente fica meio, né, temeroso e tal. Olha, eu vou lá, eles vão achar que eu sou aquele Pedro de antes, que nega Jesus. Fique tranquilo, meu irmão, não é isso não. Mas levanta a sua mão, todos podem levantar. Eu quero orar com você, para que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma bem especial, que essa identidade da cruz, ela realmente esteja gravada no seu coração. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, as tuas ovelhas, Senhor, estão aqui essa noite. As tuas ovelhas, ó Pai, elas têm buscado, Senhor, elas têm entendido, Senhor, que a expansão do teu reino depende da nossa expansão espiritual e emocional. Deus, vem curar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Entra dentro do nosso subconsciente, e aquilo que causa esses gatilhos, ó Deus, emocionais, que nos leva, Pai amado, a ter depressão, que nos leva a falar o que nós não devemos falar, que nos faz pensar, ó Deus, pensar aquilo que o mundo tem colocado na nossa mente, esses desejos, ó Pai, às vezes impuros. Ó Jesus, liberta-nos, ó Pai amado, não sejamos escravos dos desejos mundanos, mas que nós sejamos, ó Deus, súditos, servos do Senhor. Dá-nos a vontade, Senhor, em nome de Jesus, de buscar a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Dá-nos o desejo de sermos curados espiritualmente, de todos os medos, de todos os traumas. Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que podem até ter passado por algum abuso na infância, e que vira e mexe, isso vem na sua mente, o atrapalha, a atrapalha. Mas o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor é o médico dos médicos. Deus, em nome de Jesus, visita esses corações, e em nome de Jesus, ó Deus, permita aos meus irmãos e às minhas irmãs que tenham identidade de cruz. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém.